Fala galera, tudo bem com vocês? Eu estou aqui com a minha mãe. Oi. Mais uma vez. E hoje faremos um vídeo parecido com aquele de antes, que eu fiz junto com a minha mãe, mas o último vídeo que eu postei aqui no canal. De um react de uma música, 2 músicas. E hoje eu falei sobre Jujutsu Kaisen com a minha mãe. Bom mãe, esse aqui é Yuji Tadori. Ele é um feiticeiro da escola de Jujutsu. Lá só tem feiticeiros mesmo. Certo. Que eles usam energia amaldiçoada para poder fazerem poderzinhos que pessoas normais não conseguem fazer. E ele seria a personagem principal desse anime. Uhum. E ele comeu o dedo do rei das maldições. E uma curiosidade também, o dele morreu. Certo. Agora vamos pro próximo personagem. Ah não, peraí, esqueci de falar um negócio. Os poderes dele, assim, são que ele usa energia amaldiçoada para poder aumentar a força dos socos dele. Ele coloca a energia amaldiçoada no punho dele para poder dar um soco mais forte. Pra ser mais forte. Esse aqui é Satoru Gojo. O mestre daquele outro. Tá, da primeira personagem ali. O Gojo, ele usa essa venda por causa de um poderzinho que ele tem que ele não consegue desfazer esse poder. Por que você fala poderzinho? Não é um poder que ele tem ou é um poder mínimo, assim, uma coisinha Não, boba? poder. É um poder grande? Grande, muito forte. Então não é um poderzinho. Então não pode É porque- menosprezar a personagem também, né? Então, É o um poder que ele tem. Isso. Ele usa essa bandana por causa que antes, quando ele era mais novo, que vai aparecer daqui a pouco, que ele usava óculos. Porque o poder que ele tem se chama 6 olhos, que renasceu nele após 400 anos. Certo. Em que esse poder permite com que a pessoa veja antes de acontecer um feitiço. Seria uma evidência, então, que ele tem. Ele consegue ver as coisas muito bem e também dá um poder a mais para ele. Alguns poderes a mais para ele. Em que ele consegue criar uma barreira em volta dele. Que quanto mais forte o golpe, a barreira impede com que o golpe chegue. Agora se o golpe for devagar, passa pela barreira. Então, no caso, o poder dele seria a vidência e o campo de força, assim, que protege ele. E aqui é uma foto dele usando os seus óculos. Por causa que os óculos servem para poder proteger os olhos dele, que gasta muita energia e deixa ele muito... assim, desgasta muito ele, os olhos dele. Então ele usa óculos para não ficar Pra usando não tanto. forçar. E esse aqui é Sukuna Hyomi, o rei das maldições. Que o foi ser mais forte que já existiu. Que comeu o dedo lá e ficou assim. É aquele menino que fica desse jeito, sim. Entendi. Não com essa roupa, né? Aonde ele tem os poderes... Ah, não, peraí. Até esqueci de explicar aqui os poderzinhos do Gojo também. Poderzinho? Poderes. Foi sinto muito. Falei meio errado. Poderzinho não, poderzaços. Por causa que é muito forte. Quando você fala poderzinho, você menospreza ele. Os poderes dele servem em o vermelho, o azul e o roxo. E também algumas outras coisas, como o Mugen, que é a barreira, o campo de força. Certo. O vermelho consiste em empurrar as coisas para longe. Ele cria uma pequena bolinha vermelha que empurra as coisas para longe, explodindo elas. O azul é uma bola azul mesmo, que suga todas as coisas para o seu centro, fazendo com que elas desapareçam, como um buraco negro mesmo. E o roxo é a junção dos dois. Já viu aquela musiquinha? Azul com vermelho me dá. Então, exatamente isso. Ele faz isso mesmo. Ele faz assim com as mãos e fica assim. Os dois. Amplificação de feitiço. Azul. Reversão de feitiço. Vermelho. Ele faz assim. Daí cria uma bola azul, assim, roxa, gigante. E dá um tiro como se fosse. E destrói tudo. Aí fica bem mais forte quando ele junta. Certo. É isso, os poderes dele e a expansão de domínio. Que nesse mundo a expansão de domínio é uma coisa super forte. Tá vendo? Então nunca diga poderzinho. É um poder muito forte. É. Em que a expansão de domínio dele, ele faz assim, com os dedos. Ele é meio assim. E cria uma esfera que ele consegue controlar também. Ele pode deixar gigante, mas ele fica mais fraca ou pequena. Tamanho de uma bola de basquete até. Ele sabe como deixar o corpo dele também um pouco melhor para poder caber ali dentro. Certo. Por causa que ele já foi preso numa bolinha, num quadrado pequeno.
faz com que... Oi. Bom, o espaço do domínio dele consiste em, quando ele faz esse movimento com as mãos, ele faz com que crie uma bola que faz com que todas as pessoas que não estejam encostando nele fiquem paradas. É isso. Acabou. O Sukuna também tem os outros poderes dele, em que ele consegue cortar as coisas fazendo assim, com a mão. Usando um corte, ele consegue criar sem fogo. arma, ele só corta com a mão mesmo. Ele consegue criar fogo, que ele faz uma flecha de fogo. Seu expansão de domínio, ele faz assim, com as mãos. E cria um lugar que corta todas as pessoas. Então, o poder dele é sobre cortar, então. É. Além do mais, quando ele enfrenta o Gojo, ele fica tentando cortar o Gojo de várias maneiras diferentes. Essa é a versão verdadeira dele. Original dele. Depois que ele comeu o dedo. Todos os dedos ele consegue despertar e ficar desse jeito. 4 braços. 2 pra se defender e 2 pra atacar. Ele fica super forte e super resistente. E também tem a reversão de feitiços dos poderes deles, que faz com que a pessoa se cure. Poder. Sinto muito. A reversão de feitiços faz com que a pessoa consiga se recuperar de ferimentos. Menos da cabeça. Se uma pessoa cortar a cabeça deles, não funciona por causa que o poder vem do cérebro. Pra poder mandar pra se curar. Certo. Este aqui é Megumi Fushiguro, o amigo do Itadori. Ele tem o poder das 10 sombras, em que ele consegue invocar Shikigamis. Tá vendo esse movimento que ele faz com as mãos? Ele consegue criar 2 lobos, um preto e um branco. Sim. E o que significa esses lobos? Eles são apenas lobos mesmo, que ele cria. Ah, tá. Não significa nada. Não tem a ver, não tem nenhum significado por trás. Entendi. Aonde eles conseguem atacar e fazem tudo que ele quer, tudo que ele pede. E eles não morrem, por causa que se uma pessoa dá um soco neles e eles sumirem, ele consegue invocar de novo. Tá, então Fazendo esse movimento com as mãos. Eles são imortais. Certo. E ele consegue juntar os dois, transformando um lobo preto e branco. Fazer um poder mais forte. E consegue também, e cria outros Shinigamis, como vários coelhos que atacam as pessoas, um pássaro gigante que dá choque nas pessoas e um sapo que puxa as pessoas. Essa é a Nobara, amiga do Megumi e do Itadori. Ela não tem muita energia amaldiçoada e muitos poderes assim, onde o poder dela é criar bonecos de palha, tipo voodoo mesmo. Ela cria um voodoo, em que ela precisa da parte do corpo de uma pessoa, de uma maldição especificamente, falando maldições, pegar essa parte do corpo, colocar embaixo do bonequinho, ou junto do bonequinho, e bater com o martelo dela. Em vez de agulhinhas ela igual tem o voodoo, ela taca o martelo. Ela tem pregos, na verdade. Ela joga o prego pra cima e então, Tá, o negócio do martelo... no bonequinho. Pum, E aí a pessoa que ela pegou Colocou. ali a parte é o que vai sentir. Sim. E dependendo do golpe, a pessoa acaba morrendo. A maldição. Esse aqui é Yutokotsu, um dos feiticeiros mais fortes da era moderna. Moderna por causa que já existiram antes. Ele tem sua namorada, que antes era uma mulher normal, agora é uma maldição. Ixi. A rainha das maldições. Mas ele ainda ama ela. Aonde ele tem poder de... Ele consegue copiar o poder dos outros. Basicamente isso. Em que ele é super forte, conseguindo usar a Rika também poder... Que ela tem basicamente energia infinita. Ela é super forte e a rainha das maldições, conhecida como rainha das maldições. Essa aqui é a Maki, que é amiga do Yuta, onde ela não tem energia amaldiçoada. Ela usa esse óculos para poder ver maldições. Ela usa armas. Com esse óculos ela vê através, tipo, enxerga as maldições. Aonde ela usa armas para poder atacar. Arma mesmo, tipo facão, lança. Não tem poder nenhum. Assim, de força, essas coisas não. Energia amaldiçoada não, nenhum. Ela só ataca com um poderzinho mesmo, com faquinha aqui. Essa aqui é ela depois de uma parte do anime, em que ela fica toda queimada por causa de um personagem. E esse aqui é o personagem que queima ela. Ele é uma maldição. Ele parece um sapo. Não, é verdade. Ele é uma maldição que tem poder de lava.
Por isso o vulcãozinho na cabeça dele. Uhum. Ele consegue gerar lava de qualquer parte, consegue criar um pequeno vulcão em qualquer parte do lugar assim. E os poderes dele consistem nisso mesmo, sabe? Basicamente isso. Ele consegue queimar as pessoas, só encostando na pessoa. Uhum. Ele chega perto, pô, taca fogo numa pessoa aleatória. Entendi. Figurante, basicamente. Mas parece um sapo, continua parecendo um sapo. Sim, ele parece mesmo um sapo, verdade. Essa é a Hanami. Hanami é uma mulher. Não parece, mas Parece, é isso que eu ia falar. Não tem nada de mulher. Não parece uma maldição mulher. Seria uma personagem trans? Ninguém sabe. Ela não fala muito. Só fica murmurando às vezes. E ela tem o poder de criar árvores e plantas de qualquer parte, assim. Do nada só. E também é super rápido, que quando aquele personagem perde a cabeça pro Gojo, ela passa correndo assim e pega a cabeça do amigo dela. Rapidão. Uhum. Ela tem um braço, tá? Essa parte fachada é só coisa. Não, ela tem um braço mesmo. Ah, sim. Este aqui é Dagon. Seria o que isso aí? Os outros dois, eu não lembro qual que é a maldição deles, mas ele é a maldição das pessoas que têm medo do mar. Ele seria a personificação das pessoas do medo do mar. Ele consegue inundar lugares e consegue sugar essa água, mas se o lugar tiver pessoas, ele vai sugar a água junto com as pessoas. Ele seria tipo um molusco? Essa não é a forma verdadeira dele, e sim uma forma mais fraca. Essa é a forma verdadeira dele. Ah, Super tá. diferente do original. É, porque lá ele tava parecendo um molusquinho do mar. Né? Ele tem essa expansão de domínio que é assim, em que ele cria uma praia. É basicamente isso, uma praia apenas. É porque como ele é com a parte da água, do mar. Então ele cria essa praia, onde ele é o dono da praia inteira, que consegue criar bichos do mar que conseguem devorar pessoas, ou até mesmo bichos invisíveis para poder matar as pessoas rapidamente. Uhum. E este é Marito. Eu gostei desse personagem. Ele é bem descolado, assim, bem... Não? Ele é do mal? Se você souber, ele é do mal, ele é uma maldição. Mas se você soubesse o que ele já fez, você não gostaria mais ainda. Ele matou um monte de gente. Ele matou a Nobara também. Não, achei... Matou entre aspas. Eu só achei na verdade. legal o jeito, não significa que eu vou gostar dele. Ele matou a Nobara entre aspas, porque ela tá viva. Mas ele morreu. Ele acha que ele matou ela. Então. O poder dele é a transfiguração, ou ele consegue controlar as coisas que têm alma, basicamente. Uhum. Quando ele encosta numa parte de uma pessoa, ou assim, essa parte explode. Ele consegue criar pequenos negocinhos assim do nada do ar e cria um bicho gigante com uma boca que sai devorando tudo pelo caminho. Consegue transformar partes do corpo dele em coisas diferentes, como uma serra ou lâminas, para poder cortar qualquer coisa. E também consegue dar tiro nas pessoas, transformando o braço dele parecendo com uma arma e fica tirando. Uhum. E a explosão dele faz dentro da boca. Ah, tá. Não tem tem nenhum umas gesto tem com a uma, mão. Na verdade, ele faz umas mãozinhas assim dentro da boca e cria assim, expressão da boca. Que faz com que ele. Quando ele chega perto de alguém, essa pessoa explode. Ou ele consegue mirar assim na pessoa e explodir a morte específica. Entendi. Essa é a forma original verdadeira dele. Diferente, não tem olhos. É. Agora, Aoi Todo. O Todo tem o poder de que ele é forte mesmo, fisicamente. E ele tem o poder do Boogie Woogie. Que quando ele bate palmas, ele consegue mudar de lugar com as coisas. Com energia amaldiçoada. Só com energia amaldiçoada. Uhum. Ele consegue bater Seria palmas tipo um teletransporte? Ele consegue bater palmas e teleportar, trocar de lugar com a pessoa, ou qualquer coisa que tenha energia amaldiçoada. Ou bater palmas, mas sem ser com boogie woogie. Tipo, bater palmas, mas não fazer nada, não trocar de lugar. Uhum. Basicamente isso, os poderzinhos dele. Poderzinho. Poder. Sinto muito. Já este é Mekamaru. Ele é um robô, mas não é o original. Esse aqui é o original. Uhum. Ele, no começo, aparece como... Ele é muito doente, antes disso, assim.
E quando o Mahito chega perto dele, o Mahito cura ele, daí ele fica mais assim. Onde o Mekamaru, ele tem uma legião de robôs que ele criou. Daí aquele robôzinho ali é o que ele usa pra poder ficar dentro da escola de negócio de maldição. Ele é super inteligente e criou um robô gigante. Só não separei essa imagem por causa do... não achei que seria tão necessário. Tá. Este já é Kenjaku, no corpo de outra pessoa. Tá vendo? Você consegue ver aqui, ó. Na cabeça com um negocinho assim? De longe assim eu não enxergo muito bem não, mas... Deixa eu ver se dá pra deixar melhor. Ah, dá sim. Pra ver melhor? Vi, aham. Então, isso é por causa que esse corpo não é dele, do Kenjaku. É de outra pessoa, que era amigo do Gojo, chamado Geto. Onde o poder do Kenjaku é que ele consegue cortar a cabeça da pessoa e colocar o cérebro dele no lugar. Eita. Daí ele consegue ficar no corpo da pessoa e ter o poder da pessoa. Da pessoa do corpo. Mesmo se a pessoa já morreu, ele consegue fazer isso. E também fazer a mesma coisa com outras pessoas. Cortando a cabeça da pessoa, tirando o cérebro e colocando no corpo de outra pessoa. Esquisito. E eu, o chefe das outras maldições que eu te mostrei. O Dagon, Hanami, Jogo. É isso. Basicamente isso, os poderes dele. Esse é o Chozo. O irmão do Itadori. Irmão, entre aspas, por causa que não é confirmado. Ele só chamou o Itadori de irmão e é isso. Ninguém sabe se é mesmo ou não. O poder dele é a manipulação de sangue. Ele consegue manipular o sangue dele. Tipo, arrancando o sangue dele, fazendo assim com a mão, dando um tiraço de sangue assim em qualquer pessoa que perfura ainda o sangue dele. A pessoa assim, pum. Forte, o sangue dele é muito forte, então. Muito resistente, sim, consegue. O sangue dele também, assim, é ruim pros humanos. Quando um ser humano encosta dentro do sangue, perto do sangue dele, fica muito ruim. Ele é forte, ele consegue fazer algumas coisas com o sangue dele. E é isso. Certo. Esta é Uraumi. Ela tem... Ah, esqueci de falar também, o Kenjaku tem 1000 anos. O Sukuna também, ela também tem 1000 anos. Tá. A Uraumi tem o poder de gelo. Ela consegue criar gelo assim como estacas ou congelar as pessoas. Basicamente isso. Ela também é subordinada do Sukuna. E é isso. Não tem muita coisa assim pra poder falar sobre ela. E esse é o Panda. Nada, com o Panda. Ele é amigo da Maki e de Tokani, que eu vou te mostrar também. Ele parece que ele foi Panda. O Panda, ele não é um panda de verdade. Ele tá transformado. Ele é uma pelúcia. Que ganhou vida. Um carinha assim, pegou assim. Ele tem um carinha aí que eu não separei, mas ele existe. Em que ele costurou o panda e criou o panda. Daí o panda ganhou vida própria. E tipo, ficou ali. Pronto. Já era. Daí o panda é um feiticeiro. Entendi. É isso, pra poder falar sobre ele. E esse é o Inumaki, o amigo do panda e da Maki. Ele tem a fala amaldiçoada. Que qualquer coisa que ele fala, acontece. Ele fala, suba, a pessoa começa a ser empurrada pra trás. Caramba. Ele fala, fica parado, a pessoa fica parada. Fica parada, a pessoa, pô. O que ele falar pra fazer, a pessoa vai fazer. Mas já que ele não pode ficar falando isso, ele fica assim, salmão. Ele fica falando receita de sushi. Pra não ter que Pra ficar ele fica salmão. influenciando nas pessoas. Fica falando um monte de coisa de sushi assim, pronto. Desse jeito que eles se comunicam. Como ele conversa com as pessoas. Não sei, todo mundo entende o que ele fala, mesmo ele falando esse negócio desse jeito. E este aqui não apareceu no anime, por isso que essa foto aqui é diferente. Esse é Hajime Kashimo. Ele tem 400 anos, por causa que... Mas não é assim mesmo ele. Ele morreu de velhice. E ele é o deus do trovão, praticamente, assim. Ele é super rápido. Seria o Thor do anime. Isso. Ele é super rápido, muito forte, além do mais. Na época dele, ele não perdeu pra ninguém. Nunca tinha perdido uma luta, ele estava entediado de sempre ganhar. Então quando o Kenjaku falou assim, você quer retornar quando o Sukuna voltar aí? Ele foi o cara bem forte, você quer voltar quando ele voltar? Ele falou, tá bom então. Foi isso praticamente. E ele luta com, acho que o próximo personagem que eu vou mostrar, que vai aparecer aqui. Ele tem o poder do trovão. Ele consegue transformar o corpo dele em eletricidade.
também. Ficando super forte, super rápido. Uhum. É isso. Esse aqui é o Nanami. Parecido com a Hanami, mas é diferente. O Nanami, ele não parece ser muito forte, aonde ele era um professor de jutsu, daí ele saiu por causa que achava muito entediante. E começou a trabalhar como homem normal, CLT, assim. E achou muito entediante, daí ele voltou a ser feiticeiro por causa não que... gostou de ser CLT era CLT mais mais. inteligente do que ser feiticeiro. Então ele quis ser feiticeiro mesmo. Uhum. Ele tem o poderzinho que ele pega essa gravata dele e enrola na faca dele. Um cutelo. Sim, ele fica cortando as pessoas, mesmo com a faca cega. Ele corta as pessoas. Uhum. Estranho, mas ele consegue. E aqui é quando ele morre pro marido. O Diogo queimou metade dele assim. Ele ficou sem o olho, o marido chega assim, encosta nele, o corpo dele explode. Enquanto ele olha pro aluno dele. Uhum. Ele assim, agora é com você, explode. Entendeu? Por isso que eu falei que o marido não é tão legal assim. Mas pelo menos você só gostou da aparência dele. Só da aparência, só. Né? Este é Mahoraga. Um dos Shikigami do Megumi. Ele faz assim com as mãos e o Mahoraga aparece atrás dele dando um tapa no Megumi. O Megumi morre, mas o Sukuna salva ele. O Mahoraga, ele consegue se adaptar às coisas. Quando uma pessoa dá um golpe nele, esse negocinho aqui na cabeça dele gira. Pra fora. Gira e faz com que ele se adapte ao golpe. Ou seja, se a pessoa for dar o golpe pior, não dá certo. Sei. Ah, Caiu. e então, ele também ele consegue se adaptar, mas também é muito forte. Ele faz uma luta boa com o Sukuna, mas acaba perdendo. Não consegue se adaptar. Este é Toji Fushiguro, o pai do Megumi, que morreu pro Gojo. Eu vou te mostrar isso também no final, um pouco no finalzinho do vídeo. Ele tem essa maldição aqui, perto dele, e ele tem restrição celestial. Eu não falei isso, mas é um negócio que ele não consegue ter energia amaldiçoada. Então, mas ele é mais forte fisicamente. Ele é super rápido e super forte também. E essa maldição aí consegue engolir coisas, então ele usa como uma mochila infinita, que ele guarda as armas dele. Ele consegue matar o Gojo. E também consegue matar a menina que ele tinha que matar. E matou também o amiguinho. Matou, entre aspas, o amiguinho do Gojo. Deixa eu ver, na verdade. Ele morre pro Gojo com o poderzinho do roxo. É isso, basicamente. E ele também deixou o filho dele abandonado. Tá, então o personagem Roma. Este é Hakari Kinji. Você viu ele naquele react, que é da música. Da primeira música que a gente viu. Aonde o Hakari, ele tem o poder que ele é bem sortudo. Ele é do 3º ano da escola de Jutsu. E a explosão do domínio dele é assim. Ele faz assim com as mãos. E a explosão do domínio dele, ele é muito sortudo. E a explosão do domínio dele é tipo o cassino. Em que se der o jackpot, ele fica imortal durante 4 minutos. Onde ele fica com energia amaldiçoada infinita. E ele converte a energia amaldiçoada em energia reversa, que faz com que ele se cure. Certo. Então, quando o Hajime também arranca o braço dele volta. E ele também ganha a luta contra o Hajime. Basicamente esse poder dele. É só isso. E este é Takaba. O Takaba, ele tem o poder da Toon Force, praticamente. A Toon Force faz com que ele consiga fazer com que ele crie qualquer coisa. Sim, basicamente. E tudo que ele acha engraçado acontece. É isso. Ele não tem muita coisa pra poder falar sobre ele. Ele era um comediante que foi fracassado, ficou com depressão. Mas depois ele conseguiu ficar mais alegre e ficou fazendo piada. Entendi. E este é Higuruma também. Da segunda música Esse que é a o gente escutou. juiz? Ele era um advogado. Ele era um advogado de defesa, mas não conseguiu inocentar o cara que ele estava fazendo. E quando ele não conseguiu fazer isso, ele levantou da cadeira dele e fez as posteriores de domínio. Que consiste em um tribunal em que ele é o promotor. Ah, sim. E o juiz é diferente. E quando ele consegue acusar a pessoa de assassinato ou alguma outra coisa assim, ele fica desse jeito. Com a espada do carrasco.
A espada do carrasco é assim. Se ele acertar qualquer golpe na pessoa, essa pessoa morre instantaneamente. Não importa se for no pescoço, se for no dedo. Pode ser no dedo, assim. Qualquer Perfurou o parte. dedo, a pessoa morre. Entendi. Ele não morreu, mas não tô com Sukuna e é isso. Bem, acabou. Agora. Entendi. Fala um pouquinho então sobre esse anime. Conta um pouquinho pra só... E vou mostrar também os vídeos que eu separei. Não, aí depois a gente faz a parte 2 com os vídeos. Verdade. Melhor. Aham. Então, beleza, então. Esse anime eu acho muito bom. Os personagens são muito bons, muito bem alguns são bem desenvolvidos, outros não tanto, assim. Só que tem muita morte, muitos personagens, assim, muito importantes para as pessoas, acabam morrendo. Eu achei muito legal. E, mãe, você gostou desse vídeo? Gostei, achei legal. Até porque, como eu falei no vídeo das músicas lá que eu fiz com você, eu não entendo nada de animes. Quem assiste, quem gosta é você e seu pai. A mãe não assiste, não entende. Então, quando você me fala um pouco dos personagens, das personagens do que você está assistindo, eu passo a entender um pouquinho mais. Então é isso o vídeo. Na parte 2, se minha mãe quiser também, eu faço mostrando os vídeos de dois vídeos só que eu separei. São muito bons e muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal. Escreva o que vocês acharam nos comentários e dê o like. E curte, compartilha para chegar em mais pessoas aí para assistir o vídeo. Isa. Valeu, Muito galera. obrigado. Valeu e tchau.